Essa semana saiu um assunto bem interessante com os peregrinos que eu trato no privado, as pessoas conversam comigo, e era sobre as épocas do Caminho de Santiago, e alguns deles estavam me perguntando sobre isso, e a razão de eu não ter uma resposta pronta me fez fazer esse vídeo aqui, te falando sobre as melhores épocas para se fazer Caminho de Santiago, e entrando um pouquinho aqui nesse assunto, que ele é bem importante, porque isso diz a tua programação toda para Caminho de Santiago. Primeira coisa, tem que dizer que o caminho tem ah, 4 estações, como todo lugar, mas existem 3 épocas com clima semelhante. É a primavera e o outono, o verão e o inverno. A primavera e o outono têm climas semelhantes, e o inverno e o verão também. Para você escolher uma época para o teu Caminho de Santiago, você tem que levar 2 coisas em conta. A primeira coisa é como você se adapta ao frio e ao calor. Eu estava falando hoje com uma peregrina que está chegando, está saindo de León, está indo para o Hospital de Órbigos, e ela falou: Guilherme, então está 38 graus aqui. E ela está nas mesetas, e ela falou: existe um desvio nas mesetas, nessa região depois de León, que vai pelos campos ou mais pela estrada. Só que ela falou: eu estou querendo ir pelos campos porque está muito sol. E eu falei: você está nas mesetas, esses campos não são bosques, né? E ela falou: são 38 graus, está bem difícil a coisa aqui. Esse é um caminho de verão. Se você se adapta bem ao calor, essa pode ser uma escolha legal para você. Sempre tem que se pensar na tua adaptação à caminhada. Caminhada no calor é uma coisa que acaba sendo mais cansativa, ela acaba sendo mais pesada para o peregrino, porque você está criando calor no teu corpo. Então, quando a gente fala em desidratação, quando a gente fala em sol, e a gente soma isso caminhada e esforço físico, a gente tem uma equação ótima para dar um problema aí. Então, quando você pensar no verão, você tem que pensar em equipamentos de verão, você tem que pensar em materiais de verão, você tem que estudar mais essa época. Quando você vai estudar a época, você tem que tomar muito cuidado com a eloquência ou com a empolgação que um peregrino fala, às vezes, num vídeo ou num livro sobre isso. Porque se um peregrino fez esse caminho e o relato dele é sobre a primavera, é a melhor época do ano. Se ele foi no verão, é a melhor época que ele já foi. E se ele foi em outubro, é a melhor época. E se ele fez um caminho de inverno e gostou, essa foi a melhor época. Então, pondera isso, entenda que isso sempre é uma opinião pessoal desse peregrino. Tá? Quando você pontuou um caminho só, quando você faz um caminho de Santiago, você tem a opinião muito pragmática disso. Quando você fala no inverno, é um clima extremo realmente ao verão, é um caminho que existe uma certa dureza, as preocupações do equipamento são outras, e você também leva em conta isso, a tua adaptação, se você sabe lidar com o inverno. Nós, brasileiros, vivendo num clima tropical, né? Aqui os nossos invernos não são muito intensos, salvo algumas cidades e regiões que têm um inverno, mas muito pontual, em poucos finais de semana, onde você tem frio extremo, a gente não está acostumado a conviver com o frio. Então, essa opção de inverno, ela tem que ser pensada se você se adaptar ao frio. Tem peregrinos que passaram pela gente aqui que tinham problemas de dores nos ossos com o frio. Então, ele não tem uma opção de fazer isso no frio. Então, restam as 2 épocas de ouro para Caminho de Santiago, que é a primavera e o outono. Com isso, eu tenho que te alertar que tem 2 épocas que eu quero tirar do teu calendário já. A primeira quinzena de maio e a primeira quinzena de setembro são épocas onde você deve ter cuidado redobrado com o Caminho de Santiago. E se você puder não ir nessas datas, porque existe uma onda de peregrinos maior. Se as pessoas falam que são os climas gostosos para ir, o início da primavera e o início de outono, a gente está falando que o mundo inteiro, uma grande parte das pessoas está olhando para isso. Então, você lembra no vídeo meu que estava acontecendo em Saint Jean na primeira quinzena de maio, tá? Mas isso é uma onda muito localizada de peregrinos. O Caminho de Santiago está sofrendo uma explosão esses últimos anos, então a tua preparação ela tem que levar em conta essas datas também, em conta reservas, em conta o novo caminho. O mundo mudou, o mundo pós situação sanitária que aconteceu agora, o pós-Covid mudou muito. Falando Covid aqui, né, o tal algoritmo do Google acaba até impedindo a divulgação desse vídeo. Então, dá um likezinho aqui, compartilha, coloca importância nesse vídeo aqui, porque esse é um fator que as palavras duras no Google, uma delas é Covid, eles impedem o transitar desse vídeo quando essa palavra é dita, mas a gente está aqui para informar. Tá? Então, pós-pandemia, o caminho sofre alterações, o mundo sofre alterações,
e a gente tem que levar muito em conta isso quando está programando essa viagem também. Quando você estiver buscando as informações, você vai ouvir muito esses relatos dos caminhos de outono e dos caminhos de primavera, que são realmente magníficos. Uma dica que eu dou é para fugir disso e tenta jogar o teu caminho mais para abril. Você vai ter muito, muito do inverno ainda, o teu caminho começando no meio de abril. A primavera, o começo da primavera fala muito mais com o inverno do que com primavera. Então, quando você levar em conta fazer caminho de Santiago, entenda que a alta primavera, ela está depois de maio, um caminho mais cheio, e o alto outono, ele já é um caminho em decréscimo de peregrinos. O alto outono, o outono intenso, ele está a partir de outubro e não no começo de setembro. Começo de setembro, que é o começo do outono, ele está falando muito mais com o verão. Então, essas palavras podem confundir um pouco a gente. Vou na primavera. Você pega o calendário europeu do que é a primavera, na verdade, o começo da primavera fala com o inverno, o fim da primavera fala mais com o verão. Tá? Uma outra característica do Caminho de Santiago é que o pré-inverno ele não é tão frio quanto o pós-inverno. A Terra começa a esfriar, o clima começa a esfriar, então em novembro você tem condições muito melhores de fazer o caminho do que na época de março. Março você tem, às vezes, um frio muito intenso lá. Nós tivemos muitos peregrinos que entraram em contato com a gente que foram em março. Foi um caminho que adoraram. Por que falam que o frio é um clima gostoso para você andar, o friozinho, né? O europeu chama de friozinho, a gente pode chamar de friozão. Porque quando você está com os equipamentos corretos, isso não é equipamento pesado, tem uma técnica de equipamentos onde você carrega roupas leves que te seguram muito o frio, você não sente esse frio caminhando. Então, se você caminha numa temperatura de 5 graus, 0 grau, 8 graus, você com os equipamentos corretos, principalmente tampando extremidades, você produz calor do seu corpo, isso dá um conforto muito grande. E quando você está num albergue, você tem um ambiente controlado para inverno. Isso é porque no Brasil, por exemplo, quando tem um pico de frio, as nossas casas ficam tão frias porque elas não são adaptadas a isso. Então, no caminho, quando você está caminhando, você está no caminho, você produz calor com o teu corpo. É capaz de você, mesmo a 0 grau, é muito comum você transpirar dentro da tua roupa, porque as tecnologias hoje permitem com que o calor seja guardado no corpo. Por isso que é tão importante a gente saber sobre equipamentos. Tem equipamentos muito mais simples, muito mais leves hoje, a tecnologia avançou muito para a gente levar mochilas muito mais leves do que se levava antigamente. Então, essas épocas do caminho, elas dizem muito mais sobre o que você está querendo viver lá e como o teu corpo funciona em viagens de caminhada. Tá? Nunca pense no nosso inverno como o inverno de lá e na tua estrutura de casa aqui como as estruturas de albergues lá. Um albergue é um local, ou os hotéis, ou qualquer hospedagem na Espanha, ela é preparada para receber inverno, então isso você não sente. Tá? Você só vai sentir realmente um frio grande lá se você colocar uma roupa tropical e resolver caminhar ou resolver passear pelas cidades. Tá? Mas ninguém faz isso. Tá bom? Essa dica eu acho bem interessante para você analisar essas épocas. A partir daqui você tem uma lanterna acesa, né, uma luz acesa, para que você possa ver um pouquinho mais sobre cada uma delas e sempre entender que falar com empolgação sobre uma época, sobre uma estação do Caminho de Santiago é muito pontual para cada pessoa. Eu podia falar muito bem do caminho meu do ano passado, que eu fiz em abril, eu podia falar muito bem de 2019, eu podia falar muito bem de 2016, de 2001, só que aí eu fui em outono, aí eu fui em primavera de novo. Eu realmente nunca achei válido para mim, para o meu tipo de conforto físico, querer fazer um caminho de verão. Eu acho ele muito duro para os peregrinos. Eu vejo muito peregrino passar por desidratação, que é uma coisa que uh, é muito evitável, mas muitas pessoas acabam sentindo isso lá, acabam desidratando durante o caminho de Santiago. Então, épocas diferentes, cuidados diferentes. Conheça teu corpo, conheça as tuas preferências. O caminho de Santiago é fazível em todas as épocas do ano. E se era uma dúvida tua saber se os albergues do caminho de Santiago fecham no inverno, não, isso nunca aconteceu. Desde que o caminho entra nessa nova fase de peregrinações, não existe essa forma de você chegar no inverno e não ter onde dormir no caminho de Santiago. Claro que são programações diferentes. Tá joia? Se você gosta de conteúdo de Caminho de Santiago, se for importante para você esse bate-papo sobre as épocas do Caminho de Santiago, deixa o like aqui, segue nosso canal. A gente está sempre com novidades aqui, sempre trazendo alguma informação diferente para você que está buscando informações, está indo ou já foi para o Caminho de Santiago.